quando você para olhar a vida desses cientistas, esses, por exemplo, que nós fizemos no palco, você vê a enorme contradições que eles vivem para elaborar as suas teorias e para colocar essas teorias no mundo que se vive, no dia a dia das pessoas. Deixa eu trazer o Carlos para a conversa mais um pouco, porque eu imagino que, né, pelo que eu consegui entender, para o Carlos é mais interessante os aspectos humanos da elaboração da ciência, dos conflitos que traz no cientista, nas cientistas, do que realmente o aspecto conteúdo científico, né? Fala um pouquinho para a gente. Ok, é por aí mesmo, Marcelo. O teatro, ele vive ou ele se realiza através de conflitos, né? Um texto teatral, ele precisa ter contradições, ele precisa ter pontos de vistas opostos, e daí você desenvolve a dramaturgia e, posteriormente, a encenação. Então, o teatro, ele só tem sentido se houver isso e se relacionar com o dia a dia, com a ação humana. A ação humana é a matéria-prima do teatro, né? Então, quando a gente fala de cientistas, a gente tem uma visão de que eles são um mundo à parte, né? Normalmente se fala, não, mas é o que fala, não quero saber disso. Eu pensava assim também, eu não quero saber de ciência, ciência é chata, ciência é matemática, e eu não me interesso por isso, eu me interesso por filosofia, me interesso por outras coisas da vida do cotidiano. Agora, quando você para olhar a vida desses cientistas, esses, por exemplo, que nós fizemos no palco, você vê a enorme contradições que eles vivem para elaborar as suas teorias e para colocar essas teorias no mundo que se vive, no dia a dia das pessoas. Então, primeiro, a questão ética, né? Se aquilo que eu faço como cientista esbarra em questões de regulamentação política, né? Se lá no Congresso aprova ou não aprova a questão do aborto, por exemplo. Ou questões, a genética, por exemplo, hoje é o grande tema da ciência que está um pouco escondido no meio das discussões da ciência e das leis, né? Então, a questão ética é uma questão importantíssima para o cientista. Ele não pode fechar os olhos para as questões que envolvem regras, conceitos do dia a dia e da vida das pessoas. Então, assim, no caso do teatro, que vive, como eu disse antes, de contradições, da ação humana, né, nas suas relações, você vai encontrar a ciência ali muito preocupada com essas questões, né? Então, dos personagens, por exemplo, Darwin, né? Ora, Darwin fez uma revolução e demorou para que ele apresentasse as suas ideias depois de observar. Por quê? Porque ele tinha, inclusive, a questão religiosa envolvida e com medo do que ele iria expor para o mundo, né? Mas, enfim, aí ele demorou para colocar isso. Todos esses grandes cientistas, né? O Alan Turing, por exemplo, Alan Turing só conseguiu resolver essa questão por causa da guerra, né? E a guerra é que fez com que ele fosse fazer a pesquisa para os ingleses para que pudesse resolver um problema de guerra, de relação de países, né? Então, você vê que a ciência e o teatro tem que tratar dessas coisas.